Erval Saviani, a partir do pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade, a pedagogia tecnicista advogou a reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e operacional. De modo semelhante ao que ocorreu no trabalho fabril, pretendeu-se a objetivação do trabalho pedagógico. Buscou-se, então, com bases em justificativas teóricas derivadas da corrente filosófico-psicológica do behaviorismo, planejar a educação de modo a dotá-la de uma organização racional capaz de minimizar as interferências subjetivas que pudessem pôr em risco sua eficiência. O esporte contribui para o indivíduo numa formação global. A gente tem que entender que o ser humano é construído de relações interpessoais, de relações intrapessoais. E o esporte ele contribui bastante em você conseguir construir essas relações de uma forma equilibrada. Porque quando se vive em sociedade, a gente precisa buscar esse equilíbrio. E o esporte ele ensina a ter limites. O esporte ensina a você saber a perder e a ganhar. Então, no processo de vivência das relações, a gente precisa de limites para respeitar o tempo do outro, a necessidade do outro. A gente precisa aprender a ganhar e a perder no nosso dia a dia. Abrir mão em prol de uma conquista maior, de um sonho. Então, o esporte, ele desde pequeno nos ensina que existe um momento de treinar, existe um momento de destreinar. Existe um momento de você parar, de você dormir, de você se alimentar, de você respeitar o seu organismo e seus limites. Então, se você não consegue conciliar o seu esporte, que você pratica, o seu treinamento com o estudo, você não é um atleta. O grande atleta é aquele que consegue conciliar estudo e treinamento. Os esportes coletivos, eles são muito mais indicados até para os psicólogos. Quando o paciente ele está indo ao psicólogo, o psicólogo percebe que aquela criança é filha única, que aquela criança tem dificuldade de interação social, os esportes coletivos eles são indicados. Por quê? Porque através do esporte coletivo você aprende a conviver com as diferenças, aprende a conviver com o outro. Então, o esporte ele contribui para você se perceber no universo coletivo, que tudo não depende só de você, não é só você que faz a cesta, não é só você que faz o gol, não é só você que faz o ponto no voleibol, no handebol. Apesar de que alguns técnicos trabalharem, alguns profissionais de educação física trabalharem as suas equipes com esse perfil, onde idolatram um atleta em detrimento da coletividade. Eu acredito que a coletividade sempre será muito mais forte. Atualmente vivemos em uma sociedade na qual a cultura do vestibular vai de encontro com uma filosofia escolar mecanicista. A metodologia aplicada na escola é aquela de fazer com que o aluno passe do vestibular, que seja bem colocado e que, acima de tudo, eleve o nome da instituição que o projetou. Muitos exercícios, muita prática e pouca teoria. Sem dúvida alguma, essa é a sua cultura, portanto, sua missão. Tendo em vista isso, alguns projetos deveriam ser implementados em escolas inserindo as especificações dos alunos com a inserção da música, teatro e outros campos, por exemplo, a questão do letramento. Em termos práticos, a ideia é que o letramento seja o eixo central nos projetos culturais, totalmente integrado às atividades e dinâmicas, seja na letra de música, no texto do teatro, na instrução para construir o instrumento. E uma das coisas que eu faço a crítica sobre isso é a questão de você fechar o conhecimento, você impor limites ao conhecimento, né? Eu acho que isso melhora muito quando na LDB você começa a trabalhar não mais com o conteúdo em si, né? Mas você precisa avaliar habilidades que os alunos têm. Isso daí melhora no sentido da criticidade do aluno. Mas a gente continua tendo um problema, né? Porque isso é muito subjetivo, então vai da cabeça do avaliador.
E no vestibular a gente se depara com algumas questões que, para o cotidiano e para saber se o aluno está se transformando em alguma pessoa melhor, né? E aí já entra uma outra subjetividade, né? O que é ser melhor? Tá? Então, o problema da criticidade é esse, é porque você vai partir de questões para avaliar. No meu modo de ver, a função da escola é educar, não é apenas dar conhecimento, repassar conhecimento, né? Então, se a gente vai trabalhar no sentido da educação e não no sentido apenas do acúmulo de conhecimentos, o vestibular começa a ficar furado, porque o que ele é, na verdade, é isso. É uma relação de conteúdos, tá? De habilidades que o aluno precisa desenvolver para chegar ali. Quem é que consegue, então, entrar nesse cerco? Quem é que consegue passar por esse funil? Quem tem as melhores opções de vivenciar na sua escola as melhores qualificações em termos de sala de aula, de conforto, de tempo para estudo, de alimentação. Não é essa a realidade que a gente tem na sociedade que a gente vive, né? Então, eu acho que se a gente não consegue fazer essa reflexão, o vestibular ele não funciona para trabalhar essa criticidade, muito pelo contrário, ele afasta, né? Ele faz um filtro, inclusive, na própria entrada na universidade, como filtra a cabeça das pessoas com uma série de coisas.